Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, vamos lá iniciar mais uma aula, a primeira da nossa CEI de refrigeração e climatização residencial, a última do nosso módulo básico. Bom, pessoal, então aqui a gente vai focar na parte residencial, e no próximo módulo a gente tem um outro enfoque das duas áreas, que é a comercial e a industrial. Né? Então, a gente vai focar aqui na refrigeração e na climatização de pequeno porte, que é a residencial, né? Bom, e também, pessoal, peço a vocês aí, vocês que estão assistindo aqui, ou os que vão assistir a aula gravada, que atentem-se também para fazer as entregas das atividades das vocês passadas. Caso ainda estejam devendo, pessoal, providencie a entrega, qualquer dúvida, estou à disposição, a gente também tira as dúvidas de vocês passadas, sem problema nenhum, ok? Só peço que atentem aí, porque no momento que virar o módulo, aí vocês não conseguem acessar. E se vocês tiverem reprovação, aí fica um pouco complicado vocês formarem tempo hábil. Então, por gentileza, faça essas entregas aí o mais breve possível. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Pode entrar em contato comigo aí, vocês têm aí um contato, principalmente de WhatsApp. Pessoal, não tem problema, né? Aqueles que entrem em contato comigo, ou se eu não respondo assim prontamente, ou eu consigo responder num certo tempo hábil, também só peço se eu demorar, pode mandar um lembrete mesmo, pessoal, porque o que acontece, como eu tenho muitos contatos, acaba que se eu demorar um pouquinho, a sua pergunta joga lá para baixo meus contatos. Aí, sei lá, joga uma interrogação, alguma coisa assim, só para eu lembrar. Porque pode ser que no momento eu esqueça, se eu não responder prontamente, certo? Bom, conto com vocês aí, pessoal. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui e dar um panorama geral dessa UC, que é a nossa primeira aula dela aí. Então, essa UC, pessoal, de número 6, é a refrigeração e climatização residencial, iniciou na sexta passada, né, no dia 4, e vai até o dia 8 de maio, um mês e um pouquinho, um mês e 4 dias aí. Ela tem duas atividades, uma SAP, de primeira etapa, e um fórum de discussão. O fórum de discussão, pessoal, tá aqui, ó, tá aqui, então, o fórum de discussão tem um tema aqui onde vocês vão debater, falar sobre esse fluido aqui, que é o R466A. Vocês vão ler esse artigo aqui, pessoal, e responder a pergunta, certo? Vai falar muito sobre, porque ainda vamos ouvir falar muito do R466A. Vocês vão ler esse artigo, ele é bem rapidinho, vou mostrar de novo aqui, bem rápido, ele não é bem curto. E vocês vão responder aqui, ó. Para responder, pessoal, simples, ó. Vem aqui, respondeu, coloca aqui, ó, e coloca a mensagem ao fora. Eu faço a variação. Ele tem um valor máximo de 10 pontos. Ok? E a outra, pessoal, é a atividade que eu vou falar para vocês aqui, a SAP primeira etapa. O que é a SAP primeira etapa aqui, ó? Bom, então o que ela diz? Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente, deixa eu só ver se um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que ele seja analisado e elaborado um orçamento para a futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Então aqui eu tenho um layout da minha cozinha aqui, né? Então eu tenho duas portas de 1 por 2,10. Ela tem então 7 metros por 5. Tem uma janela de 1,80 m por 1,10 e aqui as orientações. Então essa parede está voltada para o lado oeste, essa aqui para o lado sul, essa aqui para o norte e essa aqui para o leste. Quais são as dimensões do ambiente com parede de alvenaria? Então, ela tem 7 de comprimento por largura de 5 e um pé direito de 2,90. Você vai considerar a largura como a parede externa voltada para o oeste, as demais internas e não condicionadas. Uma janela sem proteção, voltada para o lado oeste, com as seguintes dimensões: 1 por 1,80 por 1,10. Duas portas de correr com as seguintes dimensões. Então, tem largura 1 metro, altura 2,10. Uma na parede leste e a outra na parede norte, que ficarão sempre abertas.
Eu tenho a iluminação da área, que é feita por 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts, que dá um total de 320 watts de iluminação. O piso é revestido com piso em porcelanato. Eu tenho a cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Uma ocupação normalmente feita por 4 adultos e 2 crianças. Um forno micro-ondas de 35 litros com consumo de 1.450 watts. Um forno elétrico de 42 litros de capacidade e consumo de 1.560 watts. E vai utilizar também com frequência uma torradeira com potência de 450 watts. O cliente informa ainda que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, com unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, caso dupla função, com capacidade de 470 litros. Então, você deverá analisar as informações apresentadas na contextualização e fazer um relatório, né, que é com as seguintes informações. Pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial, eletrodoméstica, atende às demandas dos alimentos, verificando se eles atendem às necessidades indicadas na OS. Apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU. Calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês. E calcular o consumo do sistema de refrigeração de 30 dias no mês e 24 horas de uso. Bom, pessoal, É, essa situação de aprendizagem, pessoal, é aquele problema para fazer um dimensionamento, calcular a carga térmica. Para cálculo da carga térmica, pessoal, vocês vão considerar até aqui, ó, até essa parte que é a ocupação normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui na próxima aula, certo? Para dar um exemplo. E esses outros aqui, vocês vão simplesmente pesquisar mesmo na internet, ó. Então, vocês podem pesquisar, por exemplo, um forno micro-ondas de 35 litros. Não precisa ter o consumo exatamente 1.450, mais próximo. Pesquisar também um forno elétrico. Então, é só pesquisar mesmo, ó. Micro-ondas, 35 litros. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se DLG. Vamos ver se tem aqui, ó. Vamos pegar aqui. Bom, 30 litros, 30. Bom, um desses aqui, na verdade, me atende, então precisa de um 35 litros. Vou pegar aqui micro. Opa. Micro-ondas, 35 litros. Ó, achei isso daqui, ó. Uma ideia. Vamos ver os dados dele aqui, ó. Bom, então, 35 litros. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma dado aqui. Ó, então ele tem... Potência dele é 1.000 watts, ó. Então, posso usar esse? Pode, sem problema. Então, sei lá, pode aí você pega, ó, micro-ondas, marca Midea, modelo, a MXS A35P2. Pronto, só coloca isso. Consumo, 1.000 watts. O outro lá, o que que pede? Forno elétrico, 42 litros. Aí você, da mesma forma, pesquisa, vê lá qual que é a marca e o modelo. Mais ou menos o consumo próximo. E uma torradeira. Uma torradeira ali de 450 watts. Isso aqui vocês vão pesquisar com fiz, isso aqui é pela carga térmica, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, pessoal. Depois vocês vão utilizar aplicando para esse aqui, tá bom? Deixa eu só achar o exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês aí.
Só um minutinho aqui, pessoal. Vou achar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal, novamente. Bom, para cálculo de carga térmica, pessoal, eu tenho essa planilha aqui, ó. Perdão, tem essa norma. Está na aba Biblioteca, certo? Então tá aqui, ó, norma para auxílio da SAP 1. Então você clicou nela, deixa eu ver, ela abriu aqui, ó. Então abre essa norma. Essa norma, pessoal, é um pouco antiga, é a 585 de 83. Tem uma norma nova que ela tem algumas aperfeiçoamentos, mas você fazer a partir dela não está de todo errado, certo? Só as aproximações dela aqui que vai ser um pouco mais diretas. E na mais recente, ela tem algumas coisas a mais. Depois, se a gente vai ter tempo aí, eu vou explorar ela com vocês aqui. Bom, então eu vou fazer um exemplo aqui, utilizando essa norma. Então, aqui, ó, calcule a carga térmica de uma sala comercial de 5 por 8 metros. Ela tem um pé direito de 2,70 m. Essa sala comercial está em Florianópolis. Então, a fachada de 5 metros, né, a parede de 5 metros, está voltada para o oeste. A fachada onde tem a porta, né, a entrada. Né? Então, uma janela de 5 por 1,10 m, parede de 12 centímetros de espessura, em tijolo maciço, rebocado dos dois lados. O vidro transparente de 3 milímetros. A sala é ocupada por 3 pessoas, tem um computador e 12 lâmpadas fluorescentes. Então, aqui, pessoal, tem um passo a passo a ser feito. Claro, vai depender das suas considerações. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a janela. Então, onde a gente vai ver aqui, ó, vai vir janelas. Então, a gente vai lá no... Pode, quiser dar uma leitura, fazer a leitura aqui, pessoal, sem problema. Então, a gente vai lá para o anexo. Tá vendo? Ó, preenchimento do formulário. Então, tem que preencher esse formulário aqui. Eu vou mostrar vocês passo a passo, depois tem uma planilha também disponibilizada lá. Que simplesmente o que você faz? Coloca os dados e já calcula aqui para vocês. Então, primeiro vamos fazer as considerações da janela. Então, a parte de insolação. Então, o que eu tenho que fazer? Determinar e somar as áreas das janelas de cada parede e preencher a coluna quantidade, que é a altura vezes largura da janela e a abertura na qual a mesa está fixada. Os fatores devem ser selecionados para cada caso. Então, entende-se por proteção interna, persianas, cortinas ou similares, e com proteção externa, toldos ou anteparos capazes de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário são para vidros comuns. Para tijolo de vidro, multiplica o fator a usar por meio. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a janela aqui, pessoal, vamos lá, ó. As janelas por insolação, e eu tenho que ver as janelas que estão no norte, no nordeste, leste, sudeste, certo? Então, eu tenho uma janela que está, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocar essa janela voltada para o lado sul. Estou fazendo essa consideração, certo? Então, a janela voltada para o sul, então eu vou colocar a área, então só tem uma janela de 5 por 1,10, vou multiplicar a área, 5 vezes 1,10, dá 5,5 metros quadrados. Bom, independente se tem proteção ou não, o fator é zero. Então, no caso aqui, ó, zero. Parede voltada para o sentido sul. Por que considera zero, pessoal? Porque a gente sabe que o Sol, a incidência dele, né, ele nasce no leste e morre no oeste, né? Então, por exemplo, norte e sul, você não vai ter tanta incidência, né? Não vai ter tanta incidência solar ali. Então, no sul, você dá vamos dizer, uma desconsiderada nesse caso. Beleza, então aqui eu só tenho essa janela.
Agora, o que eu tenho que olhar? A parcela de janela para transmissão de calor, né? Ou seja, o meu calor agora ele vai passar pelo vidro. Então, qual que é a janela aqui? O meu vidro, eu estou considerando que o vidro da minha janela é um vidro comum, né? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que pegar a área da janela, né? Vidro comum, então é 5 vezes 1,10, dá 5,5, e vou multiplicar pelo fator, 210. Então, dá 1.155 kJ por hora. O próximo fator é parede. O que eu tenho que fazer? Somar as áreas das paredes, todas as paredes. São 4 paredes, né? Então, a parede sul, oeste, norte e leste. Então, a parede sul, ela é 8 por 2,70, dá 21,6 metros quadrados. E a área da parede oeste, que é da fachada, que está aqui, né? Fachada voltada para o oeste, é 5 vezes 2,70. Está 13,5 metros quadrados. Bom, e além disso, então, a área da parede norte é igual à área da parede sul, que é de 21,6 metros quadrados. E a área da parede leste é igual à área da parede oeste, que é igual a 13,5 metros quadrados. Então, aqui tem uma consideração, ó, que é a parte das paredes. Então, determinar a área das paredes expostas externamente, não? Então, a área externa, multiplicando, né, a largura pela altura, que é o pé direito. As portas, nesse caso, pessoal, a gente considera como parte da parede. Já as janelas, não, uma vez que a gente já calculou ela nos fatores anteriores. A parede de exposição do lado sul, ela é considerada em separado. Então, a gente faz uma soma separada. Então, a gente separa o sul e faz uma somatória com os fatores das outras paredes, né? E as paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes, ou seja, se tem construção do lado, você considera elas como parede sul, que é como se fosse assim, uma proteção, um anteparo, né? Não tem incidência solar. No nosso caso aqui, nesse exemplo em específico, não vou considerar, vou considerar que ela está totalmente exposta, não tem nada ali em volta. Bom, quando a parede apresentar sombreadas por árvores, tal ocorrência não deve ser considerada, pois pode ser transitória. Então, tem árvore, você vai considerar no cálculo de qualquer forma, né? Pode ser que a árvore não esteja ali, ou, né, é o efeito transitório. Outra consideração, vou denominar construção leve a parede com espessura inferior a 15 centímetros e construção pesada a parede com mais de 15 centímetros de espessura. Nesse caso aqui, ela é uma construção leve, no meu exemplo. Por quê? Porque aqui está a parede de 12 centímetros. As paredes contíguas a ambientes condicionados, né, ou seja, se eu tenho uma parede que está fazendo uma divisa, uma fronteira com outro um ambiente climatizado, você não vai considerar essa parede, você vai considerar só aquelas que estão expostas externamente, né? Então, o que vocês vão fazer? Anotar as áreas selecionadas na coluna quantidade, multiplicar esses valores pelos fatores correspondentes. Bom, então nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer então a área da parede sul, leste e norte, né? Que é onde não tem a fachada, né? Então a fachada eu vou considerar vou considerar de um outro jeito que é a parede interna. Então o que que é aqui? É 21,6 vezes 65, né? Então eu vou pegar a área de orientação sul, 21,6 multiplicar por 65. Aí eu vou somar a parede leste, que é 13,5, vezes a parede norte, né, que é, aliás, a parede leste duas vezes, né, que é leste e oeste, perdão, mais a parede norte, que é 21,6, e vou multiplicar por 84, que é esse fator aqui, ó. Vou falar que é construção leve, né, porque é parede de 12 centímetros. Então, somando isso aqui, as paredes externas vai dar 4.841,76 kJ por hora. Já as paredes internas eu não vou considerar entre ambientes condicionados. Se tiver ambiente condicionado, eu não considero a parede. Mas nesse caso aqui, em específico, estou considerando que a minha construção não tem nada em volta. Então, eu vou considerar todas as paredes, então. Então, eu vou fazer somar todas as áreas das paredes internas. Então, é 21,6 mais 21,6 mais 13,5 mais 13,5. Então, tenho 70,2 metros quadrados,
multiplicado pelo fator 33. Então, dá 2.316,6 kJ por hora. Agora, pessoal, vamos considerar o teto. O que é a consideração do teto aqui? Ó? Primeiro, determinar a área do teto. Depois, selecionar o tipo de construção que mais aproxima do seu caso e anotar o valor da área na coluna quantidade. E multiplicar a área pelo fator correspondente. Bom, então meu teto ele tem 5 por 8, não dá 40 metros quadrados. E o fator aqui de 75, o que eu estou considerando? Eu considerei para a minha construção aqui, para essa sala comercial, como aqui não está falando nada, que o meu telhado dessa minha sala comercial está um sob-telhado isolado. Então, o fator aqui é 75. Então, vou pegar 40 e multiplicar por 75, que é o fator de telhado isolado. Dá 3.000 kJ por hora. Agora, com relação ao piso, pessoal, o que eu falo aqui sobre relação ao piso? Ó, determinar a área do piso, né? Então, a área do piso ali, e multiplicar esse valor pelo valor correspondente. Piso diretamente sobre o solo, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de revestimento, nada disso você não considera, mas é muito pouco provável disso acontecer, né? Bom, então com relação ao piso, é simplesmente fazer a área, 5 vezes 8, multiplicar pelo fator, que aqui é 55, que dá 2.200 kJ por hora. O próximo fator aqui, pessoal, é pessoas. Então, pessoas, o que é? Só pegar o número de pessoas e multiplicar pelo fator. Então, aqui está me dizendo que eu tenho 3 pessoas e o fator é 630. Então, multiplico 630, dá 1.890 kJ por hora. O próximo fator, de número 7, é com relação à iluminação e aparelhos elétricos. Aqui está falando que eu tenho 12 lâmpadas fluorescentes. Como não está falando absolutamente nada da potência, vou considerar a potência dessas lâmpadas 40 watts. Vou supondo aí, preciso dar um valor, né? Bom, então é 12 vezes 40, e além disso eu tenho que considerar também os aparelhos elétricos. Como o aparelho elétrico aqui está falando que é um computador. Bom, o computador também não está especificando qual que é a potência. Vou considerar uma potência aí de 500 watts, para efeito prático aí, uma média. Então eu somo 12 lâmpadas, né, de 40 watts, mais um computador de 500, multiplico pelo fator, que é o número 4. Que me dá 3.920 kJ por hora. O outro fator é portas, né? Então, as portas continuamente abertas para áreas não condicionadas, ou seja, está virado mesmo para lugar que não está sendo condicionado. O que ele vai falar das portas? Então, determinar as áreas das portas que vão permanecer constantemente abertas. Geralmente é ambiente comercial, né? Que a porta, ou no máximo, tiver aquela abertura automática, mesmo assim você considera, né? Que tem aquela cortina de ar que faz o bloqueio, né? E, então, multiplicar esse valor pelo fator correspondente, e quando a largura da porta ou vão for superior, então, a 1,5 m, o ambiente, então, não condicionado deve ser considerado no cálculo, né? Então, se a abertura é mais de 1,5 m, você considera. Nesse caso aqui, ó, a porta, ela tem, eu acho que aqui não estou considerando, vou considerar que ela tem mais de 1,5 m, que eu não fiz a consideração. Você considera só para efeito prático. Bom, então, pessoal, com relação à porta, eu vou considerar então que ele é de 1 por 2,10, né? 1 de altura por 2,10 de largura. E vou multiplicar pelo fator, que é 630, que dá 1.323 kJ por hora. Bom, então o que eu vou fazer, pessoal? Vou somar todos os fatores, né? Janela, insolação, janela transmissão, parede externa, parede interna, teto, piso, pessoas, iluminação, aparelhos elétricos e as portas. Vou somar todos esses fatores, vou chegar ao total de 18.329. Vou multiplicar por um fator de mapa, que é um fator geográfico, que está aqui, ó. Bom, Florianópolis está nessa faixa aqui, que é considerado 1, mas para efeito eu vou jogar ele para dentro aqui, ó,
que está no fator 0,9. Então, eu vou pegar esse valor, 18.329 vezes 0,9, e vou chegar ao valor de 16.496,1 kJ por hora. Eu preciso converter, pessoal, esse valor de kJ por hora para BTU por hora, porque meus aparelhos estão na unidade inglesa, né, que é o British Thermal Unit, né, então que é o BTU. Então, vocês passam a BTU hora. É quase 1 para 1. Então, 1 kJ hora ele equivale então a 0,947 BTU hora. Então, é só fazer a multiplicação, 16.496,1 vezes 0,947. Cheguei, então, a um valor de 15.621,8 BTU hora. A gente sabe que o mais próximo ali, maior do que isso, é 18.000 BTUs. Ou, se eu quiser, para efeito prático, e quiser expandir, eu já posso pegar um de 24.000 BTU horas, sem problema. Bom, então, pessoal, eu pegando o aparelho, eu faço, então, o consumo, né? Então, vamos supor aí que eu pego um aí que consoma 1.211 watts, eu faço a divisão pelo valor pelo tempo em ano vezes em horas, né? Então é 0,138 kW, né? Então, com esse valor unitário de consumo, eu coloco ele considerando trabalhando 8 horas por dia, 30 dias no mês. Então eu sei que mensalmente esse aparelho ele vai me gerar 33,12 kWh por mês. Então, esse é o valor de consumo, né, desse aparelho. Ok, pessoal? Bom, por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? No Braçal, tem disponibilizado para vocês, aqui, ó, perdão, deixa eu só ver se está aqui. Está disponibilizado para vocês essa planilha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não essa aqui não, pessoal, essa daqui, ó. E cadê ela? Só um minutinho, pessoal. Essa planilha estava aqui. Tá aqui, ó. Situação de aprendizagem, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Planilha compartilhar, essa daqui, ó. Pronto. Esses cálculos que a gente fez na mão aqui, ó, braçal, você pode meio que programar elas, fazer uma de forma mais corriqueira numa planilha, ó. Então aqui, ó, vendo, ó, tem janela. Janela parte de insolação. Qualquer orientação, qualquer altura, largura. Qualquer altura, largura. Deixa eu habilitar a edição aqui, ó. Então, qualquer orientação, altura, largura. Tem uns dados aqui, ó. Deixa eu ver se 2 por 1, ó, tá vendo? Sei lá, vou colocar aqui sul. Aqui você coloca o fator, pronto, aí você já dá todos os dados aqui, ó. Aí ele vai somando aqui, ó. No final ele soma. Qual o estado? Vou colocar aqui. Goiás, o fator é 1, né? Então, ele vai dando todos os portas ou vão, forno elétrico, ó. No caso aqui, ó. Você coloca ali o micro-ondas, qual que era o valor do micro-ondas? É o fator tal, você vai colocando aqui, ó. Ele dá a carga térmica. Porque, pessoal, alguma dúvida, questionamento aí sobre essa atividade, situação de aprendizagem? Aqui foi um exemplo, pessoal, bem próximo. Claro, quero que vocês apliquem para a situação de aprendizagem. Até aqui alguém tem alguma dúvida, questionamento? Mas tá tranquilo, Lúcio. É algo para a gente se revisar depois, né? Não, sim, aí, se quiser depois assistir aí pausado, fazendo rever, sem problema. O que eu quero mostrar depois para vocês é uma norma nova, atualizada, que trata, por exemplo, de carga térmica para split high wall, né? Que é esses aparelhinhos que a gente tem aí hoje em dia, né? Que é o mais comum que a gente tem na residência, né? Sim, sim.
Certinho? Alguma dúvida, William, Roberto, tudo certo? Não, não, é aquilo que eu falei, né? Já gera um monte de dúvida aí, mas a gente vai revisando depois, não tem problema. Não, claro, e se tiver dúvida, questionamentos, vocês me procuram, certo? Vocês podem entre em contato, certo? Não, perfeito, perfeito. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Aí na próxima aula, eu também vou falar dos assuntos, né, do ciclo de refrigeração, né, entrar mais ou menos ali nos assuntos, para a gente falar, né, dos assuntos que são pertinentes para essa unidade curricular, Perfeito. certo? Eu não vou falar muito aqui, não para não ficar muita informação, não ficar uma coisa muito sobrecarregada aí, né? Creio que já foi muita informação para um primeiro dia ainda. Não, beleza. Show de bola. Bom, bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, me procure. Bom, então vou desejar a vocês aí uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Perfeito, professor. Pro senhor também, viu? Bom descanso. Opa, tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau.